Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se for para não causar, nem vou, Fabiana Santana. Eis aqui mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje vai ser eu contando um pouco de como eu comecei a escrever. Para quem está me conhecendo agora e para quem me conhece também, né, me acompanha tal, há algum tempo no canal, enfim. Eu vou fazer um breve resumo de como eu comecei a escrever. Assim, gente, eu sempre tive a memória muito criativa, né? Sempre tive uma boa memória muito criativa, sempre decorei muito fácil as coisas, números, letras no geral. Sempre fui aquela pessoa que olhava e já via uma ideia na cabeça. Não tenho problemas para desenvolver as coisas. Algumas eu desenvolvo rápido, outras demoro. Então, assim, eu sempre tive a memória muito criativa, eu sempre fui muito criativa. Quanto a escrever também, eu sempre gostei. Mas assim, para começo de conversa, eu não sabia como fazer para escrever. Não que eu não soubesse o que eu ia escrever, saber eu sabia. Só que eu não sabia que existiam plataformas que você podia divulgar a sua história ou livro, como muitos gostam de falar. E aí, por orientação de algumas amigas que me mostraram o caminho, como era, como deixava de ser, eu comecei a escrever fics. Fics, para quem não sabe, são histórias criadas por fãs de um determinado filme, né? De uma determinada. Uma saga de um filme, vamos dizer, ou uma série, ou um drama, ou simplesmente a pessoa tipo cria de cabeça. Ultimamente a forma que eu trabalho muitas vezes eu crio de cabeça uma história, né? Me vem na cabeça a história, eu vou colocando, né? Ou eu me inspiro, às vezes em filme, às vezes em um videoclipe, ou às vezes em um drama. Não significa que aquela coisa que eu me inspirei eu estou copiando, não, gente. Aquilo que eu vi, seja um filme, seja um clipe, seja um drama, serve para mim como referência, como uma base para eu criar a minha história, entendeu? Não é que eu copie, mas serve como uma referência e como uma base. E há quanto tempo eu escrevo? Vai fazer 5 anos que eu escrevo, né? E porque eu nunca disse abertamente assim, eu escrevo. Porque sempre que eu falo para algum amigo, algum conhecido, ou até mesmo parente, que eu escrevo, não acreditam. Acham que eu estou inventando. Aí eu pergunto para vocês, meu povo, para que eu vou ter a necessidade de pegar e inventar uma coisa que eu não faço? A vontade que eu tenho é de mostrar para essas pessoas que não acreditam no que eu faço, é de mostrar as minhas histórias uma por uma. Porque só assim eles acreditam. E também tem pessoas que acham que escrever é uma tarefa fácil. Como eu disse e repito, eu escrevo há cerca de quase 5 anos. Já fiz muitas histórias, histórias publicadas mesmo, que eu publiquei. São 29 histórias publicadas no Wattpad. Eu nem sei se pode falar aqui, mas eu tô falando. Se não puder, paciência. Esqueça essa parte. São 29 histórias publicadas. Muitas histórias eu recebi boas críticas, críticas construtivas, aquelas que te colocam para cima, te incentivam a continuar a história, né? A história não, a continuar o teu trabalho. E outras críticas negativas, né? Outras críticas negativas que te desanimam, te magoam, né? Porque as pessoas, gente, eu acho, é só um achismo meu, não tenho certeza, não posso falar. As pessoas acham que escrever é uma coisa muito fácil, que você vai lá, coloca qualquer merda no papel, com licença da palavra, você coloca qualquer merda no papel e tá certo. Sem nem saber antes, ao certo, o que tá por trás de tudo aquilo. Então, vou dizer para vocês como é o processo de criação de uma história. Primeiramente, você cria o título daquela história. Segundo, você faz uma capa para aquela história, porque não existe uma história sem capa, correto? Depois você faz uma sinopse, porque não existe uma história sem capa e sem sinopse. Você tem que fazer a capa da história, você tem que fazer o título da história, você tem que fazer a sinopse. Depois disso, você procura os atores, ou ator ou uma atriz que vai fazer aquele personagem que você tem em mente e os nomes. Porque você não pode simplesmente chegar e dizer fulano de tal, a coisa, a criatura, o cidadão, o indivíduo.
você tem que dar os nomes. Não basta só você colocar personagem 1, personagem 2, você tem que colocar os nomes, né? É um trabalho grandioso, é um trabalho delicado, que exige tempo e exige cuidado. Não é só você colocar qualquer coisa e pronto. E muitas vezes nesse caminho da construção da FIC, muitas vezes nesse caminho você está sozinha. Você não tem que te ajude. Porque quando eu comecei, eu digo quando eu comecei, não estou falando agora, que fique claro. Eu estou falando no começo. Quando eu comecei, eu não tinha quem me ajudasse. Então era tudo para fazer sozinha. Era para fazer capa, para fazer a sinopse, entendeu? Os personagens. Quanto a fazer, achar os atores e os nomes dos personagens, para mim isso não é trabalho nenhum. Para mim eu acho que é mais trabalhoso você fazer uma capa e você fazer uma sinopse, né? Então nesses termos de criação de capa e fazer sinopse, eu sempre fiz sozinha. Eu não tive quem me ajudasse. E quanto ao trabalho de revisão também, de revisar os capítulos e tudo, colocar para fazer uma coisa mais bonitinha, uma escrita mais elegante, uma escrita mais detalhadazinha, eu também fazia sozinha. Eu não tinha quem me ajudasse. Hoje em dia, eu tenho 2 betas que me ajudam, né? Para fazer, como se diz, a revisão dos capítulos para eu postar. E também eu tenho 2 capistas que elas me ajudam muito fazendo capas maravilhosas. Não são capas. Eu tenho que enaltecer o trabalho delas, porque elas não fazem capas, gente. Elas fazem verdadeiras obras de arte. E muito do sucesso de minhas histórias de capas e tudo, eu meio que devo a elas. Meio que não, eu devo a elas, porque elas fizeram para mim verdadeiras obras de arte. Se não fossem as obras de arte dela de capas, eu não teria feito o sucesso que eu fiz. Tudo bem que eu até escrevo, né? Mas as capas delas são incríveis. E agora, hoje em dia, eu tenho as minhas betas que me ajudam. Também tenho as minhas capistas. Também tenho que me ajude a fazer sinopse. Mas antes eu tinha que fazer tudo sozinha, gente. E quando você tem que fazer tudo sozinha, é complicado, é difícil. Quando você tem quem te ajude a fazer cada pedacinho, cada parte, é mais fácil de você desenvolver, de você desenrolar. Mas quando é sozinha, é complicado. E outra coisa, você recebe mais comentários negativos do que positivos, porque no começo eu recebia muito comentário positivo, depois eu comecei a receber muito comentário negativo. E essas pessoas que te fazem comentários negativos, elas acham que o quê? Você fez uma coisa errada? Ah, por exemplo, já ouvi, sua história é ruim, você não sabe colocar pontuação, você não coloca vírgula, você coloca o quê? As pessoas acham que você, falando isso, você tem que fazer aquilo do jeito que ela botou. Você tem que, tipo, colocar pontuação, colocar vírgula. E não é assim, gente. Tudo bem que algumas histórias minhas, tudo bem, algumas não. Grande parte. Grande parte, eu tenho um erro mesmo de escrita. Não coloco ponto, não coloco vírgula. Tudo bem. Eu admito que eu tenho esses erros. E que esses erros eu vou corrigir aos poucos. Aliás, eu corrigi as minhas 4 últimas. 4 últimas? Desculpa, gente, é porque é tanta história que você não vai decorar direito. Mas se eu não me engano, foram as minhas 4 últimas histórias, eu melhorei essa parte. Eu comecei a colocar a pontuação correta, o ponto final, a vírgula, os parênteses, interrogação. Eu comecei a fazer a coisa de uma forma mais limpa. Mesmo eu fazendo, como se diz, no formato de redação, a escrita, mas eu comecei a fazer de uma parte mais limpa. Porque a reclamação que eu tinha era essa. Ah, você não coloca ponto. Ah, você não coloca vírgula. Ah, você não separa a voz dos personagens. E de tantas pessoas ficarem na cabeça falando, 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 eu comecei a fazer isso. Comecei a separar, colocando ponto, colocando vírgula, parênteses e até separando as falas do personagem. Por exemplo, personagem 1, bom dia, personagem 2, boa tarde. Então, assim, eu tenho feito essa divisão. Mas no começo eu fazia assim, sozinha, na cara e na coragem, e tudo certo, né? Tudo certo. Acertando ou errando, eu ia lá e pronto, fazia aquela história e tudo certo. Mas hoje não, hoje eu tenho a preocupação de fazer uma coisa mais bonitinha, mais limpinha. Porque as pessoas pensam que escrever é uma coisa fácil. Você coloca lá qualquer merda no papel, desculpe o palavreado, e tá tudo ok. Não é, gente. É uma coisa. É um trabalho difícil.
é um trabalho delicado, é um trabalho que exige muito. Não é só você criar e acabou e... Não. É um trabalho delicado. Aquelas pessoas que gostam de criticar, o que eu posso dizer para elas é o seguinte: vocês, antes de vocês falarem, vocês procurem ver o que está por trás. Para vocês não saírem falando coisas que vocês não sabem, coisas que vocês não têm noção. Como certo dia eu recebi um comentário de uma pessoa que eu digo que assim, ela é uma pessoa, deve ser uma pessoa ou muito infeliz, ou uma pessoa que gosta de machucar os outros, né? Porque a pessoa teve a cara de pau, eu digo é cara de pau, que a pessoa dessa pra mim, gente, não tem outro adjetivo, né? Eu tô até sendo educada, porque o que eu queria falar pra ela, infelizmente eu não posso falar, porque se eu for falar, eu vou ser banida do canal, então, né, vamos respeitar. Mas assim, a pessoa teve a cara de pau de dizer, olha, se você for escrever as coisas, as suas histórias, você tem que pesquisar direito. Pesquisar nunca é demais. Ah, e também os títulos das suas histórias, você tem que procurar os títulos melhores, porque os títulos que você faz não são bons. E outra coisa, você pedir orientação quando você não sabe, nunca é demais. Ah, nunca é demais. Você não coloca ponto, você não coloca vírgula. A única coisa que eu tenho para dizer para essa pessoa é o seguinte: se você se acha tão inteligente quanto eu, se você acha que é fácil escrever uma história, faz o seguinte: vai escrever uma história igual a minha, aí depois você vem falar. Que é, meu bebê? Minha coisa linda. Voltando, gente. Você quer ser melhor do que eu? Então você vá fazer metade do que eu faço. Aí depois de você fazer metade do que eu faço, aí você me diz o que é. É só esse o recado, minha lindeza. É só esse o recado que eu tenho para falar para pessoas que gostam de criticar o meu trabalho, sem antes conhecer, sem saber a verdade por trás. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz para todos vocês. Tchau.